Fala, meus cabeçudos e cabeçudas. Eu perguntei há pouco tempo aqui no Instagram, né? Perguntei numa rede social importantíssima que eu tenho, qual é a importância de se estudar a geografia, né? E é uma pergunta que eu faço, inclusive, para os meus alunos, alunos das primeiras séries, quando eles adentram o Instituto Federal, ou quando eu estou numa outra escola, seja do sexto ano, seja de qual for a série. Por que é que eu preciso estudar geografia? O que é que a geografia vai me trazer na vida? Algumas pessoas colocaram que no mínimo serve para passar, outros dizem que cai em concurso, outros para que a gente possa, enquanto professor, infernizar a vida do aluno. O interessante é que quando a gente fala em estudar geografia, a gente tem que compreender que assim como todas as outras ciências, todas as outras concepções educacionais, a ciência geográfica ela é importante para a concepção de mundo, para entendimento de mundo, a gente precisa entender de maneira clara e objetiva que lá na frente, em algum momento desse processo de vida que nós temos, nós vamos usar a ciência geográfica. Na verdade, nós usamos a ciência geográfica diariamente, quando nós trabalhamos o conceito de localização, quando nós trabalhamos o conceito de laterização, quando nós vamos trabalhar as questões políticas, as questões econômicas, o aumento ou diminuição do preço de alguma coisa. Nós observamos a ciência geográfica quando nós, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise institucional, em meio a uma crise econômica política, em meio a conflito entre países, nós precisamos entender por que isso está acontecendo. Que diacho de situação é essa que eu estou vivendo? Que diacho de situação é essa que o mundo está passando? E onde eu posso fazer a minha interpretação? Interpretação política, interpretação econômica, interpretação social. Porque aí eu tenho que me recordar de um outro detalhe. O ser humano, o indivíduo, ele não é uma ilha. Por mais que a gente fique preso dentro dessa realidade virtualizada e que a gente se sinta muito confortável dentro dessa realidade informatizada, nós não somos ilhas. Nós precisamos de outras pessoas. E quando nós falamos em processo de educação, processo de geografia na educação, é lógico, velho, que a gente vai precisar agregar outros conteúdos. Mas não é o fato de eu precisar colocar outros conteúdos porque no passado não se tinha, não é o fato de precisar melhorar a grade curricular do meu país, do meu estado, do meu município no que diz respeito à educação, que eu tenho que eliminar outras ciências, que eu tenho que deixar de lado, por exemplo, a ciência geográfica. Se a gente pega países classificados como desenvolvidos e classificados como grandes potências do mundo, esses países viajam e viajam longe de conceitos geográficos. Porque eles se prenderam à matemática e talvez um pouco da física, da ciência, biologia, química e tal, e eles esqueceram outros conceitos, eles esqueceram outras realidades. E aí o cara pode chegar aqui e dizer, mas o que importa é você estar muito bem em física, é você estar muito bem em informática, muito bem em eletro, muito bem em petroquímica, muito bem naquilo que vai gerar dinheiro. Só que, meu amigo, a questão do dinheiro, ela também passa pela ciência geográfica. Se nós estudarmos todos esses avanços tecnológicos, obrigatoriamente nós vamos precisar da geografia, da história, da sociologia e da filosofia. Então poderia tranquilamente ampliar e perguntar para que estudar ciências humanas? Porque nós somos frutos de toda essa realidade que nós vivemos hoje. Mas ao estudar geografia, eu vou estar estudando territorialidade, eu vou estar estudando espacialidade, eu vou estar estudando conceitos ligados a lugar, a paisagem, eu vou estar entendendo a ação do homem na transformação desses espaços. Por que, que eu preciso preservar uma área florestal? Por que, que eu preciso preservar uma área quilombola, uma área indígena? Por que, que eu preciso preservar o curso de um rio, manter as matas ciliares, para que a minha história ela possa dar continuidade à vida humana? Eu preciso entender a espacialidade, eu preciso conhecer a realidade do meu território. E conhecer, reconhecer e aprender a realidade do meu território
obrigatoriamente é uma função da geografia. É um atributo da geografia. Nós interpretamos o território, nós avaliamos o território enquanto analistas, pesquisadores, bacharéis, licenciados da ciência geográfica. Nós olhamos tudo o que acontece em nosso meio, analisamos tudo o que acontece no ambiente, no espaço e vamos entendendo o que está acontecendo com ele. Por que estudar geografia? Porque geografia é vida. Porque geografia, ela consegue ser aquele elo de ligação com as outras ciências. Ela vai conversando com as outras ciências. Assim como a filosofia pode ser classificada como a mãe das ciências matemáticas, até da ciência linguística, de todas as demais ciências, a geografia, ela é também aquela mãe, talvez a tia, talvez a irmã mais velha, como vocês queiram, que vai pegando na mão e vai ligando os pontos, mostrando como as ciências que muitas vezes estão trabalhando em separado, vivem na realidade uma relação única, como se fosse um processo ecológico, como se fosse uma biodiversidade que se comunica. Então, essas relações territoriais, espaciais, humanas, são a base do estudo da geografia. E aí eu vou pegar dados da educação, por exemplo, que afirma que o Brasil ele é péssimo no processo de educação, precisa melhorar muito, e a gente geralmente compara com Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são muito ricos, porque os Estados Unidos são uma grande potência, porque os Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo. Se eu pego os dados do PISA, eu vou ver que o ranking de educação americano, norte-americano e estadunidense, não é lá essas coisas. A educação estadunidense, ela está entre as 25 melhores do mundo. Mas para uma potência, poderia ser melhor. Mas compara com o Brasil. O Brasil ele estava para lá depois do 50º e subiu o prejuízo para depois do 60º, dentro dos dados do PISA. Mas aí a gente vai ter que avaliar que tanto Estados Unidos como o Brasil, eles tiveram que receber países à sua frente, que participaram agora da última avaliação e que não tinham participado da anterior, da penúltima. E entraram muito mais países na frente do nosso do que na frente dos Estados Unidos. E aí o esperto vai chegar e dizer, mas é porque os Estados Unidos são o melhor país do mundo? Não. É porque o ranking favorece a uns e deixa de favorecer a outros. Mas a educação brasileira, ela é uma educação que precisa melhorar muito. Não é simplesmente pela injeção de dinheiro. O Brasil tem a segunda maior pasta das suas verbas destinadas para a educação. Saúde e educação são as duas pastas que mais captam dinheiro. O problema não é simplesmente a quantidade, é como se usa o dinheiro. É por isso que a gente precisa observar como os nossos gestores municipais, estaduais e federal estão investindo em educação. E nunca, 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 nunca aceitem a desculpa de que fulano, estado, município me impedem de atuar. Governo federal me impede de atuar. Nunca. A educação, ela é possível. Basta que a gente queira. O processo de educação é possível. Basta que a gente queira. No que diz respeito ao PISA, a gente vai avaliar, ou é avaliado nele, 3 elementos: matemática, ciências e leitura. Desses 3, o melhor resultado do Brasil está em leitura. Nós somos péssimos na área matemática. Péssimo. E o que é que tem a ver com geografia? A geografia também é uma ciência exata. A geografia também caminha com a ciência exata. Nós andamos de mãos dadas com essa bendita ciência. Então, fiquemos atentos. Para que estudar geografia? Porque a geografia é a base da educação dentro do conceito de mundo, dentro do entendimento de mundo. No dia que o seu Google ou o seu localizador falhar, se você não souber observar o espaço, se você não conseguir identificar determinadas regiões, você vai ficar perdido? Não vai.
A gente não encontra lugares simplesmente pelo Google Maps. A gente não usa simplesmente aquele mapinha do Uber. A gente não vai usar simplesmente todos os mapas ou aplicativos de localização e de orientação de espaços. A gente não tem um laser preso na cabeça o tempo todo. Nós precisamos localizar e interpretar o ambiente em que vivemos, conhecendo por que o clima é desse jeito, porque o clima de outra região é de outra forma, porque a hidrografia é de um jeito aqui e de outro jeito em outro espaço, quais são as ações humanas que estão degradando o meio e como essa degradação está influenciando na nossa vida. Quer estudar geografia? Estuda. Quer aprender geografia? A gente aprende geografia constantemente quando olha o ambiente, quando analisa o espaço, quando observa o espaço. Milton Santos vai dizer, quando fala de lugar, por exemplo, que lugar é aquele espaço que deixa gosto, cheiro, saudade. Nós sentimos o cheiro, muitas vezes, na nossa memória, da comida dos nossos pais, do tempero da nossa mãe. Lugar é aquele espaço afetivo que nos remonta a lembranças. Essas lembranças podem ser boas, a lembrança de uma infância feliz. Essa lembrança pode ser negativa, a lembrança de violências que sofremos na infância ou num tempo atrás. Façamos da geografia um lugar de um espaço agradável, onde boas lembranças estejam sempre conosco. Valeu? Forte abraço, até mais, cabeçudos!